Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Lilian, estou aqui para ajudar vocês a entender, a simplificar um pouquinho o dia a dia da contabilidade, né? Esses dias eu fiz uma aula sobre os regimes tributários. Falei para vocês sobre o Simples Nacional, o lucro real, o lucro presumido. E hoje eu vou aprofundar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a parte prática do cálculo do imposto de renda e da contribuição social, do PIS e da COFINS no regime não cumulativo, no regime cumulativo, no lucro presumido, tá? Então, esses dias, quando eu falei para vocês sobre os regimes tributários, eu expliquei que a empresa que é do lucro presumido, ela calcula o seu imposto de renda e a contribuição social com base numa presunção, né? Então, a presunção é definida conforme a atividade da empresa. Tá, aqui eu coloquei algumas presunções, né? Na atividade de indústria e comércio, a presunção para o imposto de renda é 8%, para a contribuição social é 12%, para a prestação de serviço, em geral, né, as empresas que faturam mais de 120 mil no ano, a presunção é 32% para IRPJ e 32% para a contribuição social. As empresas prestadoras de serviço que faturam menos de 120 mil por ano, elas poderão tributar o imposto de renda com a presunção de 16%, desde que elas não sejam atividades de prestação de serviço de profissões regulamentadas, então precisa ser observado isso. E a contribuição social de 32%, revenda de combustíveis, 1,6% de presunção para imposto de renda, 12% para contribuição social. Coloquei aqui algumas, né, as principais. Então, vocês vão olhar lá na legislação para verificar quais são os percentuais, caso a atividade de vocês seja de algo diferente disso, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês entenderem a lógica do lucro presumido, que é muito simples, tá? Não vamos abordar aqui ICMS e IPI, tá? Porque senão seria uma aula muito abrangente. Vamos falar do imposto de renda e da contribuição social e do PIS e COFINS. Bem resumidamente, o que a maioria das empresas utiliza, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Aqui eu estou trabalhando com um exemplo de uma empresa, uma atividade industrial ou comercial, tá? Então, como a presunção é a mesma, não iria alterar, de uma receita operacional de 200 mil reais, tá? Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é encontrar a base de cálculo do imposto de renda, tá? E da contribuição social. Então, se ela é uma atividade de indústria ou comércio, eu sei que a presunção do imposto de renda é 8% e a presunção da contribuição social é 12%, tá? Então, eu vou calcular a minha receita operacional bruta, que é 200 mil reais, eu vou calcular 8% para imposto de renda e 12% para contribuição social. Então, vou pegar os 200 mil vezes 8%, né, ou 8%, 16 mil. Sobre os 16 mil, vou calcular 15% de imposto de renda. Então, vou recolher R$ 2.400 para imposto de renda. A contribuição social. Então, 200 mil vezes 12%, 24 mil. Então, sobre os 24 mil, que é a minha base da contribuição social, vou calcular 9% de imposto de renda. R$ 2.160 de imposto de renda, tá? Então, lembrando, pessoal, aqui que eu estou usando exemplos de uma empresa do lucro presumido e estou calculando o imposto de renda trimestral, tá? Por que eu estou falando do trimestral? Porque eu quero mostrar para vocês como funciona o cálculo também do adicional do imposto de renda, tá? Então, vamos trabalhar como se nós estivéssemos apurando o imposto de renda e a contribuição social do trimestre. Lembrando que as empresas do lucro presumido sempre vão apurar o imposto de renda e a contribuição social de forma trimestral, tá? Não existe imposto de renda e contribuição social mensal no lucro presumido, é trimestral. Então, chegou ao final do trimestre, o vencimento do imposto de renda e da contribuição social será o último dia do mês subsequente. Então, se estamos falando agora, estamos falando do terceiro trimestre, que termina agora dia 30 de setembro. Então, o vencimento da guia do imposto de renda e da contribuição social vence no último dia útil de outubro, tá? E
e o imposto de renda e a contribuição social, eles podem ser parcelados em até 3 cotas, né? Então, mensais, iguais e sucessivas. Então, eu posso parcelar esse imposto de renda em 3 cotas, né? Desde que a cota seja superior a R$1.000. Então, posso parcelar pagando em 30 no último dia de outubro, último dia de novembro e último dia de dezembro, tá? Como eu comentei com vocês, existe a prática de algumas empresas que fazem antecipação e recolhem imposto de renda e a contribuição social mensal, mas a apuração é trimestral, então não tem necessidade nenhuma de fazer recolhimento mensal, até não é indicado também. Então, o primeiro exemplo super simples, sem adicional do imposto de renda, é o básico do básico, né? Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo, eu trouxe aqui uma receita operacional bruta no trimestre de 200 mil, como o exemplo anterior, mas com uma devolução de R$10.000. Então, vou fazer o abatimento dessa devolução, tá? Então, a minha base de cálculo para o imposto de renda vai ser a soma, a receita operacional bruta menos a devolução, né? Então, seria os dos... Opa! Aqui tá positivo. Vezes 8%, tá? Então, a minha base de cálculo vai ser 15.200, calculo os 15%, R$2.280, tá? Agora, a contribuição social vai ser a mesma coisa, né? Então, vou calcular sobre os 200 mil menos os 10 mil da devolução, vezes 12%. Essa vai ser a minha base de cálculo do imposto de renda e essa vai ser a minha base de cálculo da contribuição social. Então, sobre a minha base de cálculo da contribuição social, vou tributar 9% de contribuição social. Também um exemplo muito simples, tá? Então, para vocês verem como o lucro presumido é muito simples. Agora, vamos dificultando um pouquinho, né? Vamos agora calcular com um exemplo em que eu tenha adicional do imposto de renda. Lembrando, pessoal, que eu estou falando de um trimestre, tá? Então, nessa situação, eu tenho a receita operacional bruta do trimestre de 2.200.000. Então, sobre esses 2.200.000, eu vou calcular 8%, que é a minha base de cálculo do imposto de renda. Sobre esses 8%, que é a minha presunção, né, eu vou calcular 15% de imposto de renda. Quando o nosso lucro presumido no trimestre ultrapassar a R$60.000 ou 20 mil por mês, sobre a diferença, sobre o que passar de 20 mil reais por mês, eu vou pagar 10% de adicional do imposto de renda. Então, a minha base de cálculo para o cálculo do adicional é a base de cálculo do imposto de renda. Então, aqui, a minha base é os 176 mil. Quanto de 176 mil passou de 60 mil? Então, vou pegar os 176 mil menos 60 mil, que é 20 mil por mês. Como o trimestre são 3 meses, são 60 mil. Então, a minha base de cálculo do adicional do imposto de renda vai ser 116 mil. Então, sobre os 116 mil, eu vou pagar 10% de adicional do imposto de renda. Então, o meu total de imposto de renda e contribuição social devido é o quê? É o meu IR normal, mais o meu adicional do imposto de renda. R$38.000 que será pago de imposto de renda nesse trimestre, tá? A contribuição social não existe adicional. Então, eu vou pegar simplesmente os 2.200.000 vezes a base de cálculo, que é 12%, 264 mil. Sobre os 264 mil, eu vou pagar 9% de contribuição social. Então, também não é difícil, né? Então, só temos que nos atentar para essa questão do adicional do imposto de renda, mas também não é difícil, tá? E aqui um exemplo com uma devolução, né? Então, tem uma receita operacional bruta de 2.200. Também trouxe aqui uma receita financeira, tá, pessoal?
uma receita bruta de 2 milhões e 200, uma devolução de 200 e uma receita financeira de 25 mil. Então, como eu tenho uma receita bruta de 2 milhões e 200 e uma devolução de 200, a minha receita operacional, para fins de tributação, vai ser 2 milhões, tá? Então, 2 milhões e 200 menos os 200 mil, tá? A receita financeira, quando eu tenho uma receita que ela não é uma receita operacional, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, a gente não aplica presunção, ela entra diretamente na base de cálculo do imposto de renda, tá? Então, eu não vou aplicar nenhuma presunção sobre os 25 mil. Então, vamos calcular qual é a base de cálculo do imposto de renda, tá? Então, vai ser os 2 milhões e 200 menos os 200 mil, né? Então, vai ser 2 milhões a minha receita operacional, vezes 8%, né? Porque sobre a receita operacional eu calculo a presunção, mais 25 mil que vai ser tributado direto, né? Não tem a presunção. Tá? Então, 2 milhões e 200 menos 200 vai dar 2 milhões, vezes 8%, que é a presunção do imposto de renda, mais os 25 mil, que não aplica presunção, tributa direto, tá? Então, vou colocar aqui só para vocês verem. Vai ser 2 milhões e 200 menos os 200 mil, tá? Cheguei na minha receita operacional, vezes 8%. Essa é a presunção. Mais os 25 mil, que é a receita financeira que tributa integralmente e não aplica presunção, tá? Então, cheguei na base de cálculo de 185 mil. Sobre esse valor, vou recolher 15% de adicional. Como 185 mil é maior do que os 60 mil, de 20 mil por mês, né? 60 mil no trimestre, eu vou ter que pagar adicional do imposto de renda. Qual é a minha base de cálculo de adicional? 185 menos 60 mil. Então, a minha base de cálculo do adicional do imposto de renda é 125 mil, tá? 125 mil. Sobre os 125 mil, eu vou pagar 10% de adicional. Então, o meu total de imposto de renda a recolher vai ser os 15% mais o meu adicional do imposto de renda, 40.250, tá? E a contribuição social, então, mesma coisa. Vou pagar 2.200 menos 200, chega na base de 2 milhões. 2 milhões vezes 12%, 240 mil. 240 mil mais 25 mil de adicional, 25 mil de receita financeira, 265 mil, tá? 265 mil é a base de cálculo da contribuição social. Sobre a base de cálculo da contribuição social, vou calcular 9% de contribuição social. Não tem adicional para a contribuição social, certo? Então, viram como é muito simples? Vamos para o exemplo da prestadora de serviço, tá? Aqui eu calculei um exemplo com uma prestadora de serviço que fatura 145 mil. Então, calculei como sendo uma prestadora de serviço como ela fatura mais de 145 mil, independente da atividade que ela desempenha, ela vai ter que tributar 32% de contribuição social e 32% de imposto de renda, né? Então, 145 mil é a receita operacional bruta do trimestre. Sobre os 145 mil, vou aplicar a presunção de 32% para imposto de renda. Então, como ficou em 46.400, não dá adicional do imposto de renda, né? E sobre os 46.400, vou aplicar 15% de imposto de renda. Contribuição social, mesma coisa.
Na prestação de serviços em geral, é a mesma base. Então, sobre os valores de 46.400, vou aplicar 9%, que é a alíquota da contribuição social. Então, muito simples aqui, né? Então, vamos considerar que seja uma prestadora de serviço, que fatura menos de 120 mil por ano e que seja uma prestadora de serviços em geral, né? Então, ela pode aplicar a alíquota, a presunção de 16% para imposto de renda, tá? Então, ela fatura no trimestre 25 mil reais, a presunção vai ser 16% e a alíquota 15%, né? Então, para as atividades em geral, a alíquota do imposto de renda sempre vai ser 15% e da contribuição social sempre 9%. O que vai mudar é a presunção, né? E a base de cálculo da contribuição social permanece os 32%, né? Então, 32% vezes 9%, que é a alíquota da contribuição social, R$ 720 de contribuição social. Então, um exemplo muito simples também. Um exemplo, então, com o adicional do imposto de renda. Receita operacional bruta de 2.200.000. Então, vai ter que aplicar a alíquota de 32%, né? Então, 2.200.000 vezes 32%, 704.000. Imposto de renda a recolher, 704.000 vezes 15%. Sobre o que passou de 60.000 no trimestre, eu preciso recolher o adicional do imposto de renda, né? Então, sobre a base de 644, eu preciso recolher 10% de adicional de imposto de renda. Recapitulando, quando eu recolho adicional de imposto de renda? Quando a minha base presumida ultrapassar a 20 mil por mês, ou 60 mil no trimestre. Então, estou apurando o imposto de renda e a contribuição social do trimestre. O que passar, a minha base, o que passar de 60 mil no trimestre, eu calculo 10% de adicional. Só é válido adicional para o imposto de renda, para a contribuição social não temos adicional, tá? Essa regra, pessoal, vale tanto para o lucro presumido quanto para o lucro real. Lá no lucro real, se o lucro fiscal, a base de cálculo do imposto de renda ultrapassar a 20 mil por mês, se a empresa é lucro real trimestral, 60 mil no trimestre, 240 mil no ano, o que passar vai calcular 10% de adicional. E é sobre a diferença, né? Não sobre o montante total, sobre a diferença, o que eu ultrapassar. Por isso que a gente pega aqui a base de cálculo menos os 60 mil para calcular a base de cálculo do adicional do imposto de renda. O imposto de renda devido, então, vai ser a soma dos 15%, alíquota normal, mais o adicional do imposto de renda. Então, temos 170 mil de imposto de renda a pagar nesse trimestre. Lembrando que o imposto de renda vence no último dia do trimestre, no último dia útil do mês subsequente ao encerramento do trimestre, e esse débito pode ser parcelado em 3 cotas mensais iguais e sucessivas, sendo que a primeira não tem juro, a segunda você vai pagar 1%, na terceira você vai pagar 1% mais Selic, tá? Contribuição social. Então, não temos adicional de imposto não temos adicional para a contribuição social, então vai ser somente a receita operacional bruta vezes 32%, chegamos na base de cálculo da contribuição social. Sobre a base de cálculo, a gente vai recolher 9% de contribuição social. Certo, pessoal? Simples também, né? Agora, vamos fazer um exemplo quando a gente tem impostos retidos na fonte, tá? Então, a gente sabe que algumas atividades nós temos as retenções retidas na fonte. É obrigatório que o tomador do serviço faça a retenção dos impostos na fonte. Nós temos a retenção na legislação do imposto de renda, nós temos das contribuições sociais, PIS, COFINS, contribuição social, nós temos retenção de ISS, nós temos retenção de INSS. Então, assim, as retenções é assim,
nós teríamos que falar um dia inteiro só sobre as retenções, então não vamos nos aprofundar sobre qual atividade é obrigada à retenção ou não, vamos nos ater ao exemplo do cálculo do imposto de renda e da contribuição social no lucro presumido. Mas para essa nossa atividade, nós tivemos uma receita operacional bruta de 2 milhões e 200, nós tivemos receitas financeiras de 25 mil e nós tivemos imposto de renda retido na fonte de 2.250 e nós tivemos contribuição social retida na fonte de 1.500. O que eu vou fazer com essas retenções? Eu vou abater do imposto devido, né? Porque foi uma antecipação. O tomador do serviço, ele tomou o serviço e ao invés de me pagar o serviço cheio, ele fez a retenção. Então, ele recolheu esse imposto em meu nome. Então, eu posso fazer o abatimento no meu imposto desse imposto que foi retido na fonte, né? A atividade obriga a retenção, então ele é obrigado a fazer essa retenção e recolher esse imposto de renda. E eu posso, como eu sofri essa retenção, eu posso fazer o abatimento na guia do meu imposto de renda. Então, a minha base de cálculo é 2 milhões e 200, a minha receita operacional bruta, né? Sobre esses 2 milhões e 200, eu vou aplicar a minha presunção de 8%. Desculpa, gente, aqui está o exemplo de 8%, mas é 32%. 32%. Aqui no cálculo estava certo, só ali no exemplo que estava errado, tá? Aqui na contribuição social depois eu ajusto também. Então, dos 2 milhões e 200, eu vou aplicar a presunção de 32%, 704 mil. Como a receita financeira não tem presunção, eu vou só somar aos 704 mil mais a minha receita financeira, tá? Então, a minha base de cálculo do imposto de renda é 729 mil. Só vou apagar aqui a memória. Dos 729 mil, eu vou pagar 15% de imposto de renda, né? Que é a alíquota normal. Também vou ter adicional. Adicional sobre o quê? Sobre o que ultrapassou 60 mil. Se eu estou falando do imposto de renda trimestral, então o que passou de 60 mil, eu vou pagar o adicional. Então, a base de cálculo do adicional, 669 mil. Sobre os 669 mil, vou pagar 10% de adicional. Então, o total do imposto de renda devido vai ser o quê? A soma da alíquota normal mais o adicional do imposto de renda, tá? Então, 176.250. Como eu tive um imposto de renda retido na fonte, eu vou fazer o abatimento desse imposto de renda retido na fonte, 2.250. Então, se o meu imposto de renda dava 176.250, menos o imposto de renda retido na fonte, 2.250, meu imposto a recolher, 174 mil, tá? Contribuição social, aqui também só o exemplo que tá errado, tá, pessoal? Já ajusto aqui. Tá. Então, a minha base de cálculo vai ser os 32%, porque eu estou com uma atividade de prestadora de serviço. Então, dos 2 milhões e 200, que é a minha receita operacional bruta, a minha base de cálculo vai ser 32%, mais os 25%, né? Como eu fiz antes, 2 milhões e 200 vezes 32%, mais os 25 mil, porque não aplica presunção, tributa direto, né? Então, aqui não temos adicional, então dos 729 mil, eu vou pagar 9% de contribuição social. Como eu tive 1.500 de contribuição social retida na fonte, vou descontar da minha guia da contribuição social. Então, contribuição social a recolher vai ser os 65 mil menos a contribuição social retida na fonte de 1.500. Então, vou recolher uma guia de R$ 64.110, certo? E também posso ter uma atividade mista, né? Então, podemos ter atividades diversas, indústria, comércio e assim por diante, tá? Então, trouxe um exemplo aqui da atividade mista, tá? Então, já fiz um exemplo um pouquinho mais complexo aqui para a gente exercer o nosso raciocínio, né? Então, uma atividade mista. Nós temos aqui nessa situação
uma venda de mercadoria, 2 milhões e 200, e uma devolução de 100 mil reais. Deixa eu tomar um gole de água. Então, aqui, a minha receita da venda de mercadorias vai ser 2 milhões e 200 menos os 100 mil reais da devolução. Aqui tá negativo, já vou. Então, vai ser 2 milhões e 100. A minha receita da prestação de serviço, 300 mil, e as receitas financeiras, 42 mil. Então, sobre essa receita de 2 milhões e 200, eu vou aplicar a presunção de 8%, porque é uma atividade de comércio. Se fosse indústria, seria a mesma coisa. Então, 168 mil. Sobre a atividade de prestação de serviço, eu vou aplicar a alíquota de 32%. E as receitas financeiras não aplicam presunção, ela tributa cheio. Então, a minha base de cálculo vai ser a soma dessas 3 bases de cálculo. Então, 306 mil é a minha base de cálculo do imposto de renda, tá? Vai ter adicional? Vai. Qual que é o montante? O que passar dos 60 mil no trimestre, tá? Então, o total da minha base é 306. 306 vezes 15% vai dar 45.900. O meu adicional vai ser o quê? Os 306 menos 60 mil. Então, 246. Sobre esse valor, vou calcular 10% de adicional. Então, meu imposto de renda devido vai ser 70.500, tá? Agora, vamos calcular a contribuição social. Na contribuição social, a venda de mercadorias é tributada a 12%. Então, 2 milhões e 100 vezes 12%. Essa é a presunção, aliás, né? Na prestação de serviço, vou aplicar a presunção de 32%. E a receita financeira é tributada integralmente, tá? Então, a minha base de cálculo da contribuição social vai ser a soma dessas 3 bases de cálculo. Que vai ser... Aqui eu esqueci de colocar, mas então a base de cálculo é 390 mil. 390 mil vezes 9%. 35.100. Certo? Também não é difícil, né? Só precisamos separar as atividades e cada uma aplicar a sua presunção. Certo? Super tranquilo, né? Espero que tenha ajudado um pouquinho no cálculo do imposto de renda e da contribuição social no lucro presumido. Agora vamos falar um pouquinho sobre o PIS e COFINS no regime cumulativo. Então, no lucro presumido, as bases legais que a gente pode estudar é a Lei 9718 de 98 e o artigo 12 da Lei 1598 de 1977, que foi alterada pela Lei 12973 de 2014. Ali, nós vamos ver um pouquinho sobre o que se considera faturamento para fins de lucro presumido. Por quê? Porque o lucro presumido, ele paga os seus tributos com base no faturamento, na sua receita operacional, né? Quando a gente fala de PIS e COFINS, o lucro presumido, ele não paga PIS e COFINS sobre o montante total das receitas. Ele paga PIS e COFINS sobre o que é faturamento. E o que é faturamento? O faturamento, nós temos lá no artigo 12 da Lei 1598 de 1977, que foi depois alterada pela Lei 12973, que a receita bruta compreende o produto de venda das operações em conta própria, então a venda de mercadorias ou produtos, né? A prestação de serviço em geral, o resultado auferido na operação em conta alheia, aqui a gente está falando de comissões, representação comercial, e as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica, tá? Não compreendidas nos incisos 1 ao 3. Então, somente o que é da atividade principal, da atividade operacional da empresa, é que tributa PIS e COFINS,
tá? Então, nós não vamos tributar PIS e COFINS sobre uma receita financeira, sobre uma receita de descontos obtidos, juros recebidos. Então, a gente não vai tributar PIS e COFINS sobre essas receitas no lucro presumido. Nós vamos tributar sobre as receitas operacionais, decorrentes da atividade da empresa, tá? Quais são as alíquotas? Para PIS e COFINS, no lucro presumido, nós teremos alíquotas reduzidas. Por quê? Porque no regime cumulativo, nós não temos créditos nas operações de compras. Nós vamos apurar somente os impostos sobre o faturamento, os impostos sobre as vendas, prestação de serviços e demais receitas operacionais que a empresa teve. Então, nesse caso, a alíquota do PIS é 0,65% e da COFINS é 3%. Tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo. Também, gente, é muito simples, tá? Muito simples apurar PIS e COFINS no lucro presumido, tá? No regime cumulativo, aliás, né? Eu já falei na aula passada, quando a gente falou de regimes tributários, que existem algumas atividades que são do lucro real e que obrigatoriamente precisam recolher o PIS e COFINS pelo regime cumulativo, tá? Mas a regra geral é que as empresas do lucro real, em sua maioria, elas apuram pelo regime não cumulativo. E todas as empresas do lucro presumido, obrigatoriamente apuram pelo regime cumulativo, tá? Não reduzindo os créditos das operações de compra, somente pagando os impostos sobre o faturamento. Então, nesse exemplo, nós temos uma venda de mercadoria de 2.200.000 e uma devolução de R$100.000. Então, aqui a receita que será tributada vai ser os 2.200.000 menos os R$100.000, tá? Opa, aqui também tá com sinal negativo, então vou somar. 2.100.000. A receita da prestação de serviços, 300.000. Receita financeira, não tributa, por quê? Porque não é considerada receita bruta, receita operacional. Então, sobre as receitas financeiras, eu não vou pagar PIS e COFINS. Ela vai ser importante lá no cálculo do imposto de renda e da contribuição social, mas no PIS e COFINS, eu não vou tributar essa receita. Então, a minha base de cálculo vai ser os 2.400.000, que é a soma da venda de mercadoria, descontando as devoluções ou vendas canceladas, e somando os 300.000 da receita de prestação de serviço. Então, a minha base de cálculo, 2.400.000, sobre esse valor eu vou pagar 0,65% de PIS e 3% de COFINS, tá? Lembrando que é 0,65%, tá? E 3% de COFINS. Certo, pessoal? Espero que eu consiga ter ajudado um pouquinho, esclarecido um pouquinho. Dúvidas, entrem em contato comigo, me façam perguntas, me deem sugestões de novos temas. O objetivo aqui é simplificar um pouquinho o dia a dia da nossa vida lá na contabilidade, né? A gente sabe que já não é tão simples assim, né? Então, vamos trazer conceitos para simplificar e nos ajudar a fazer contabilidade de uma forma mais leve. Que vocês tenham tido uma ótima aula, que consigam ter aproveitado um pouquinho e até a nossa próxima aula. Um abraço!